Amém. Pronto? Todos me ouvem? Boa tarde, minha gente. Primeiro eu quero agradecer esse grato convite. É com a grande satisfação que estou aqui pela primeira vez. Agradeço pessoalmente a Natália e estendo esse convite a todos os trabalhadores desse santo lugar. É com grande alegria que estou aqui. Agradeço a presença também de todos vocês, rogando que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que a mensagem divina, que é dele, de alguma forma alcance os nossos corações. O tema para esse momento não poderia ser mais especial e por isso eu parabenizo a casa. Falar sobre mundo íntimo, sobre reforma íntima, sobre auto-amor, foi o que o Cristo mais propagou durante o seu messianato quando esteve entre nós. E aí, para que a gente continue nesse clima do cristianismo primitivo, eu peço a todos que vamos juntos viajar aquelas cenas quando ele ainda habitou entre nós. Me refiro especialmente à passagem do lava-pés. O Cristo sabia para que ele tinha vindo. Ele conhecia a sua missão. Ele, que Allan Kardec vai escrever em A Gênese, que era o próprio médium de Deus, tinha na sua consciência cósmica o reflexo perfeito das leis divinas e trouxe esse conhecimento através de experiências crístico-vividas para repartir conosco. E ele sabia que o grande momento, o ápice da sua trajetória estava chegando, a sua paixão. Ele se decide então reunir com seus apóstolos ao redor de uma mesa, proferir o sermão do cenáculo durante o banquete. E após o banquete ele se levanta, retira o seu manto e o cinge na sua cintura, portando-se qual um escravo, nos dando uma lição de profunda humildade. Ele que era o Filho perfeito de Deus, aquele que mais conseguiu chegar próximo da perfeição relativa que todos os espíritos podemos e devemos alcançar, mostrava que o auto-amor, do qual ele conseguiu desenvolver de uma forma perfeita, é o contrário do orgulho. Humilhando-se perante os seus discípulos, seres imperfeitos, atabalhoados como nós somos, ele mostrava que a nossa altivez moral e o nosso valor interno ninguém pode tirar. Isso é patrimônio nosso, conquista nossa, ao longo das nossas experiências. E durante o lava-pés, ele mostra num profundo auto-amor, que o amor que ele sentia por si mesmo era esse desejo e esse profundo autoconhecimento da sua essência espiritual. E qual sol interior, ele conseguia concentrar todo esse amor e espraiar para todas as criaturas. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. O Filho do Homem veio para salvar aquilo que estava perdido. E ele, qual Filho excelentíssimo de Deus, mostrando o nosso objetivo como humanos, copiá-lo, ele que é nosso modelo e guia, nos mostra que nós sofremos, padecemos devido às nossas imperfeições e porque nós nos esquecemos do Deus que há em nós. Cada um de nós somos uma centelha divina, uma cópia perfeita daquilo que é a divindade. E temos potenciais de virtudes que cabe ao nosso esforço e trabalho pessoal desenvolver ao longo das experiências, fazer fulgurar a nossa luz. E após essa cena do lava-pés, quando Judas Iscariote se levanta e ele aguarda que Judas se afaste para ter um discurso mais próximo com os discípulos que ali restavam, mostrando que nós temos que ser prudentes como as serpentes e bons como as pombas, dizendo que o grande momento chegava próximo, a sua paixão. E depois daquela conversa íntima, ele decide fazer aquilo que quase sempre a gente esquece: orar. Ele recolhe-se, vai para o Monte das Oliveiras, onde ele costumava meditar e orar, nos mostrando a necessidade que nós temos de nos conectarmos com o nosso eu interior, através da elevação dos nossos pensamentos ao mais alto. Allan Kardec vai escrever na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, Lei da Adoração.
Nós adoramos a Deus todas as vezes que elevamos o nosso pensamento às esferas superiores. Ainda que estejamos temporariamente internados num planeta de provas e expiações, imersos em densas sombras, sobretudo nessa época de transição planetária, nessa época de conturbação, de contristações, de polaridades políticas, nós podemos e devemos conservar a nossa serenidade interior. E nós podemos ser fachos de luz em meio às sombras, se quisermos. Porque a vontade do Espírito é uma de suas maiores potências. Então ele decidiu se reunir, chamando Simão Pedro, Tiago e João, os seus apóstolos mais queridos e mais próximos, para fazer a oração do horto. Orai e vigiai, porque não sabei nem o dia nem a hora. Ele já advertira. E então, indo para o horto, começa a meditar e orar, e os seus discípulos, que o amavam profundamente, dormem. E esse sono espiritual, muitas vezes, nós repetimos. Às vezes, nas tribulações, na correria do dia a dia, nas necessidades materiais que nós precisamos dar conta, nós dormimos para as necessidades do espírito. E achamos que amor próprio é comprar a roupa mais bonita, ou nos dar um presente o mais caro, quando na verdade desenvolver o auto-amor é nós olharmos para dentro de nós e buscar aquilo que é a melhor parte, aquilo que realmente vai nos fazer crescer. Hoje em dia, numa sociedade líquida, como dizia Zygmunt Bauman, a gente faz e desfaz amigos com um toque no dedo no Facebook. Esquece de relacionamentos, abandonando os nossos afetos, a nossa capacidade de perseverar está ficando cada vez mais frágil e frouxa. Nós precisamos respeitar o outro, valorizar o outro, sem nos desvalorizar. E era isso que Jesus fazia. Observe que quando ele se humilha perante os olhos do mundo, ele se comportou como um escravo para lavar os pés dos seus discípulos, mas ele nunca admoestou ninguém por chamá-lo de Senhor. Senhor, Messias, Mestre. Ele nunca utilizou de uma pseudo-humildade. Não sou mestre, que isso? Porque ele sabia o valor que ele tinha. Mas ele não utilizou nunca a sua superioridade moral para humilhar ninguém. E essa é a grande diferença entre auto-amor e orgulho. E então, quando ele se reúne com seus discípulos para orar no horto e os seus discípulos dormem, ele os admoesta e pede que naquele momento crucial e derradeiro eles possam se unir a ele em prece para poder vigiar. Uma vigilância que também a nós tem sido muito esquecida. Nós temos uma nuvem de testemunhas, como dizia o apóstolo Paulo, que nos acompanha, que nos segue de longe. Mas temos também nossos mentores espirituais e espíritos bons que não cansam de derramar bênçãos e intuições positivas para que nós possamos seguir o caminho do bem. Mas qual caminho nós temos escolhido? Se nós formos mergulhar na velocidade caudalosa das informações que temos, nessa onda de revolta, de angústia, de briga, a gente vai se dar muito mal. Mas se pudermos conservar a vigilância e serenidade, podemos ser um ancoradouro, aquele porto seguro de muitos dos irmãos em desequilíbrio. Jesus defrontou-se com o desequilíbrio, com a imperfeição. Ele mergulhou qual rei solar em meio ao charco lamacento, lidando com seres imperfeitos e jamais se conspurcou, mostrando que nós podemos fazer a diferença se começarmos em nós mesmos. E enquanto ele orava com os seus discípulos, logo mais se aproximam os mensageiros dos sacerdotes, junto de Judas Iscariotes. Quando ele vê Judas se aproximar, que interessante, ele sabia, porque ele perquiria o psiquismo de Judas e sabia do que ele estava tramando, mas nunca o excluiu, nunca o abominou, não fez complô para que os outros apóstolos ficassem contra Judas, chamava-o de amigo e tinha para ele o carinho e o apreço, não como os seus afetos mais amados, mas o respeitava, o tolerava, porque sabia que a diferença entre Judas e os outros apóstolos era uma questão de maturidade psicológica e de tempo.
E é por isso que Deus nos ama. Porque Deus cá entre nós não teria motivo para nos admirar. Nós, mesmo que sejamos muito virtuosos comparados a Deus, tadinhas. Mas Deus nos ama porque nós somos os seus filhos, parte da criação. E se Deus, que é Deus, não despreza ninguém, por que nós vamos desprezar os nossos semelhantes? Por mais que achemos que somos melhores do que eles. Porque, em verdade, nós não temos medidor de elevação moral. Então, por mais que aparentemente eu penso que ele ali está meio ruinzinho, né? Tem muito a evoluir ainda. Vai saber. Talvez ele esteja até melhor que eu e eu não sei. Então, quando Judas vem se aproximando, o Cristo diz: amigo, a que vieste? E Judas lhe dá um beijo na face. Aquele era o sinal acordado, para indicar quem era Jesus de Nazaré. E aí, os mensageiros dos sacerdotes respondem: nós viemos prender Jesus de Nazaré. E é interessante, porque o apóstolo João Evangelista vai anotar isso. Jesus disse pelo menos 7 vezes: eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira e vós sois os ramos. E se a gente substituir nessas frases eu sou por mensagem divina, a gente vê que na verdade ele não estava fazendo enaltecimento pessoal, mas ele estava se colocando como um instrumento entre nós e Deus. Mas quando os mensageiros dos sacerdotes se acercam dele e perguntam por Jesus de Nazaré, ele diz: sou eu. Aquele era o Jesus humano, assumindo a responsabilidade da sua própria missão, como nós também precisamos assumir a responsabilidade pela nossa própria missão, porque todos nós a temos, pequena ou grande, todos nós temos uma primeira missão, que é cuidar de nós. O outro não é instrumento de felicidade de ninguém. Por mais que seja uma aventura inexcedível ter um filho, ser mãe, ser pai, cuidar e receber os carinhos, a nossa primeira missão é para conosco. Nós, que somos estudiosos da doutrina espírita, sabemos que somos espíritos em evolução, temporariamente passando por este mundo com os nossos afetos. Então, o nosso primeiro objetivo é o autoconhecimento e o progresso moral, para que nós possamos aproveitar as experiências. Depois, sabemos que ninguém está interno numa família ao acaso. Todos nós estamos na conjuntura ideal e perfeita para que possamos evoluir. Então, a nossa segunda missão, além de nós, é a nossa missão familiar, sendo filhos, pais e mães, cônjuge, na nossa conjuntura. E depois, temos uma missão para com os outros. Temos uma missão para com a humanidade inteira. E é interessante porque o amar ao próximo como a si mesmo não foi algo trazido primariamente pelo Cristo. Desde o Velho Testamento, em Levítico, nós temos essa menção. E como é que nós poderemos dar algo que não possuímos? Como é que eu posso amar aquele quem eu não vejo como Deus, se eu não amo aquele quem eu vejo como os meus irmãos de batalha, os meus convivas? É necessário, portanto, que nós possamos desenvolver esse sentimento de apreço a nós mesmos, reconhecendo o nosso valor e reconhecendo também as nossas imperfeições, mas sem tortura íntima. A reforma íntima é um processo natural em que eu vou me amando exatamente da forma que eu sou. Se Deus, que é todo poder, toda bondade, toda misericórdia, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, me ama, qual motivo eu teria para não fazê-lo? Este é o primeiro movimento. Observe então que o alto amor, ele é um pressuposto básico, porque sem o desenvolvimento desse apreço a nós mesmos, nós não podemos distribuir e compartilhar esse amor para com os demais. E isso está muito longe de ser uma apologia ao egoísmo.
Veja que Jesus, como foi o ser que esteve entre nós, que mais tinha esse desenvolvimento em excelência, foi aquele que utilizou da cooperação de seus convivas, os seus apóstolos, os seus seguidores, que ele não chamou servos, mas chamou de amigos. Vós sois os meus amigos, porque a vós eu concedi a graça de conhecer a Deus. E através desse convite, ele ali monta um arquétipo ou um conjunto de pessoas que são imperfeitas para que nós pudéssemos nos identificar. Veja que os apóstolos não eram anjos, embora Jesus pudesse ter tomado e ter feito uso de vários deles, se o quisesse. Mas isso nos distanciaria da mensagem divina, para que nós pudéssemos nos identificar com a dúvida que às vezes nós temos, como Pedro teve. Muitas vezes, enquanto estamos vivendo muito bem, temos fé em Deus, mas quando a desdita nos alcança, duvidamos. Será que realmente Deus me ama e está vendo essa dor que eu carrego? A dúvida. Muitas vezes precisamos crer para ver, como Tomé. Muitas vezes ficamos iludidos, como o próprio Judas Iscariotes. Cada um dos apóstolos tem características que são similares conosco. Só que a mensagem divina e o alto amor é uma mensagem de redenção das criaturas. São imperfeitos e à medida que vão se aprimorando intimamente, vão galgando a perfeição relativa a pouco e pouco. Se nós compararmos os apóstolos, no fim da tarefa, após a ressurreição do Cristo, já como divulgadores e difusores da Boa Nova, nós vemos a diferença em termos de maturidade psicológica e espiritual do que quando eles foram chamados pelo próprio Cristo. Como eles cresceram e fizeram luzir as próprias luzes, repetindo e seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, esse é o nosso convite. Portanto, o alto amor é um sinônimo de autoencontro, em que eu vou defrontar a minha realidade interior. E observe que o mundo e a sociedade odierna tenta nos mobilizar para que a gente fuja desse olhar íntimo, para que a gente possa aparecer mais e buscar fora o reconhecimento de algo que é dentro. E é por isso que nós nunca sentimos tanto vazio existencial. É por isso que nós nunca fomos presas de algozes psicológicos tão perniciosos como a angústia, a melancolia, a depressão, a síndrome do pânico. Porque nós estamos padecendo de uma inquietude, como vai dizer Joana de Ângeles, tentando aplacar a nossa sede com a água do mar, que nos deixa com mais sede ainda, quando o movimento é justamente o interior. Só que esse movimento interior dá trabalho. E como é então que nós vamos exercitar este alto amor? Precisamos recorrer para uma forma muito simples e prática que está na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Kardec, que tinha uma sabedoria singular, pergunta à espiritualidade superior: qual o meio prático mais eficaz de eu conseguir crescer nessa vida e domar as más inclinações? Conseguir vencer as tentações do mundo? E aí a espiritualidade responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec, para facilitar para a gente, faz mais uma pergunta. Tudo bem, sabemos que essa é uma verdade absoluta, mas convenhamos, é difícil esse movimento. Dá para esmiuçar mais? Como que a gente pode conhecer a nós mesmos? E é Santo Agostinho quem apresenta a resposta. E é interessante porque na resposta de Santo Agostinho ele fala: fazei aquilo que eu fazia quando estava na terra, todos os dias antes de dormir passava em revista os fatos mais marcantes da minha vida. Mas não era apenas uma retrospectiva, que nem a gente tem em algumas emissoras de TV no fim do ano. É analisar as nossas intenções nos atos. E isso é interessante. Porque às vezes a gente tem uma intenção ruim, mas no fim das contas
a espiritualidade é tão perfeita que acaba convertendo algo que seria uma maldade em algo que acaba sendo um bem para as pessoas que lhe acometem. A intenção, no fundo, é aquilo que verdadeiramente importa. Nós somos as nossas intenções, os nossos ímpetos, porque isso já é herança nossa. Aquilo que nós temos de automático foi o que nós fizemos ao longo de todos esses anos de existências e de reencarnações e que já faz parte de nós, já é a nossa herança. E se queremos uma conduta diferente, se queremos nos reformar, precisamos agora empreender um trabalho no bem, um trabalho em prol da execução da lei divina, dos ensinamentos do Cristo, para que isso venham a se tornar automatismos morais. Perguntar sempre quais as nossas motivações e fazer uma reflexão sincera. Se Deus nos chamasse exatamente agora, Deus o livre, que demore mais um pouco, mas nós não sabemos quando seremos chamados. Nos lembremos da parábola das 10 virgens. Elas estavam à espera do noivo, 5 virgens prudentes que estavam com os óleos para as suas lamparinas para acompanhar o noivo, e 5 virgens loucas que não carregavam óleo consigo. O noivo tardou a chegar, e num determinado momento chegou, e aquelas que estavam com óleo puderam acompanhar, e o noivo fechou a porta. As que não tinham óleo não puderam, e o noivo não as reconheceu mais. Assim também nós. Estamos passando por uma fase de transição planetária. E o óleo são as virtudes que nós conseguimos desenvolver ao longo das nossas experiências. É isso que vai nos diferenciar em luminosidade espiritual. Mas chegará um momento que será o marco definitivo para a transição. E nós seremos dragados para onde a nossa psicosfera individual estiver sintonizada. Veja que o alto amor é essa luz que nós acendemos e que vai iluminando os nossos próprios caminhos. Com a minha luz interior, eu me ilumino primeiro e essa luz se espraia e eu também posso colaborar para iluminar o caminho de outras pessoas, mas eu não posso ceder do meu archote luminoso para ninguém. Por isso que a responsabilidade é toda nossa, pela nossa felicidade, pelo nosso progresso espiritual. Veja que Jesus enalteceu a lei de cooperação. Ele mesmo se utilizou de apóstolos para o acompanharem e propagarem o Evangelho após a sua ressurreição. Os próprios apóstolos seguiam 2 a 2 para poder fazer a difusão evangélica. E nós também precisamos conviver com os outros para poder evoluir. Porque é através desse trato com o outro que eu me reconheço. Como eu vou saber se eu sou amargurada, se eu guardo mágoas, se eu não sei perdoar, se o outro não me ofende? Como eu vou me dar conta se eu sou impaciente e irritadiça, se o outro não faz algo que é do meu desagrado? Eu preciso do outro para me reconhecer. Por isso o exercício de alto amor não é um exercício solitário que a gente faz nos mosteiros em meditação profunda. É lógico que eu preciso refletir sobre os meus atos, mas eu também preciso reconhecer a forma como eu ajo com o outro. Nós não podemos crescer sozinhos. Podemos evoluir intelectualmente. Se eu pegar todos os livros de todas as bibliotecas do mundo e ficar no meu quarto, nem precisa tanto, basta uma boa conexão à internet, eu vou ficar bastante sabida, sozinha. Mas para eu desenvolver patrimônios morais, eu necessariamente preciso dos outros. E é por isso que, se nós reconhecemos a paternidade divina, somos todos irmãos. Então não temos adversários. Se nós ainda estamos reconhecendo adversários em nossos irmãos, precisamos refletir sobre o Pai Nosso que estamos rezando. Porque quando eu digo Pai Nosso, que estais nos céus, eu reconheço que todos os filhos de Deus são legitimamente os meus irmãos. E ninguém em sã consciência odeia um irmão ou vê nele um adversário.
tirando aquelas picuinhas de criança. Mas isso passa. Então é necessário que nós tenhamos esse bom relacionamento com o outro. Por isso, amar ao próximo como a si mesmo. A forma como eu trato o outro, muitas vezes é a forma como eu me trato. A psicologia disse isso, em especial a psicanálise. Sigmund Freud estudou os mecanismos de fuga do ego. E ele diz que para que o ego possa se sentir bem, ele tem alguns mecanismos de fuga, como por exemplo a negação. Eu, orgulhosa? Jamais. Melindrada? Tá louco. É o nosso primeiro movimento. Não aceitar a verdade. E é por isso que nessa mesma questão 919, Santo Agostinho diz: mas se tiveres dificuldade de reconhecer os seus equívocos, veja como ele nos conhece, né? Pense em alguém de fora fazendo o que você fez, porque a gente tem um dedo danado para indicar o erro alheio. Pense no outro. Se o outro fazendo o que você fez, você condenaria ou aprovaria. Se você aprovar, ótimo, porque Deus não pode utilizar de 2 pesos, 2 medidas. Mas se você condenar, tem culpa no cartório. Então é uma oportunidade de remodelar a conduta. Mas Freud explorou ainda outros mecanismos de fuga, como por exemplo, a transferência ou o deslocamento. Eu tenho um chefe que me maltrata, muitas vezes até assédio moral, e eu não posso reagir, porque senão eu perco o meu emprego, principalmente numa conjuntura econômica complicada como a gente vive. Ainda que haja mecanismos de denúncia e outros, mas nem sempre a gente pode fazer isso. E aí eu chego em casa depois de um dia estressante, em que eu não pude descarregar isso ou administrar de uma forma melhor, e o meu filho, de 2, 3 anos, me pega pela cintura, puxa para um lado, puxa para o outro. E eu descarrego a raiva ali mesmo. Para, menino! Que inferno! Deslocamento. O tempo inteiro, nessa interação com o outro, a gente se revela. Porque aquilo que eu não quero mostrar, num centro espírita, no meu trabalho, para os outros, eu vou escamoteando nas minhas sombras, colocando no inconsciente, tirando da minha consciência. Mas a gente se trai pela linguagem, pelos atos falhos. E através desses momentos que ninguém vê, que não está em público, em que a gente se revela. Portanto, a lição de Santo Agostinho, para que a gente possa se amar e se autoconhecer, é ver com bastante clareza, lucidez e verdade todos esses fatos. E ele fala mais. O que pensam os outros sobre mim? É lógico que a gente não vai ficar preocupado com a opinião alheia. Ah, porque fulano de tal não gosta de mim. A gente tem que dar o valor respectivo à opinião do outro. Explico. A opinião do outro é importante, porque eu posso utilizá-la para que eu possa me conhecer de uma forma mais clara. Mas a opinião do outro não vai me fazer ir para o céu ou para o inferno. Se o outro gosta muito de mim e acha que eu sou muito boa, isso não vai me crescer, não vai me fazer crescer e progredir moralmente. Portanto, é uma forma de avaliação, mas eu não devo utilizar isso como verdade absoluta. Nem desvalorizar e desqualificar como se a opinião do outro não fosse absolutamente importante, nem idolatrar a opinião do outro colocando num altar que não possa ser contestado. E, principalmente, acreditar que todos nós temos recursos para mudar o mundo. Nós não vamos resolver todos os problemas do mundo. Quem achar que vai, é melhor voltar para ler o Evangelho de Jesus, porque nem Jesus quis fazer isso. Observe que ele escolhe uma cidade pequena, escolhe pessoas simples para fazer um trabalho de formiguinha. E um dos equívocos de Judas foi justamente esse. Judas queria ser o assessor político de Jesus, o assessor de marketing. Vamos dar visibilidade, porque essa proposta é muito boa. Vamos falar com os políticos, com os poderosos da época, porque ele está pensando pequeno.
A proposta de Jesus era uma proposta de transformação íntima daqueles espíritos. Ele é o semeador que lança as sementes nos solos e ao longo do tempo é que o solo se transforma. E pega essas sementes e faz germinar, frutificar, desenvolver. Jesus tinha paciência. Uma paciência que muitas vezes nem a gente tem para conosco. Porque a gente se flagra, principalmente quando a gente começa na doutrina espírita, observa a nossa consciência e os tantos de erros que nós cometemos até aqui e começa numa autopunição desnecessária e absolutamente improdutiva. O que vai definir o nosso futuro é o que nós fazemos da agora por diante. Porque nesse presente momento nós já estamos colhendo os frutos amargos das escolhas ruins que fizemos. Allan Kardec diz isso na obra O Céu e o Inferno. Cada espírito padece das suas próprias imperfeições. Ter se afastado da lei divina já é motivo para sofrer. Mas nós podemos fazer um novo desfecho para essa história, caminhando de agora por diante, proximamente a essas leis divinas. Por isso, é importante que nós conheçamos esses nossos recursos internos para desenvolver aquilo que já está bom em nós. É assim que nós vamos nos conhecer, que nós vamos reforçar as nossas virtudes e vamos evoluir. Não dá para extirpar o mal que está em nós. O mal que está em nós faz parte de quem nós somos. Daí a não negação, daí a aceitação. Eu preciso me amar do jeito que eu sou, porque é graças a quem eu sou que eu hoje estou aqui. Mas trabalhar para ser cada vez melhor. Veja que na parábola do joio e do trigo, o Senhor, dono de terras, plantou o trigo no seu campo e, num determinado momento, se distraiu. O inimigo veio e colocou o joio. E aí os servos do Senhor lhe perguntam: Senhor, devemos extirpar o joio e lançá-lo ao fogo? Não. Deixai crescer os dois juntos. E muitas vezes a gente fica querendo dar nomes a quem é trigo e a quem é joio, quando numa linguagem psicológica nós podemos nos identificar com os dois. E isso não é necessariamente ruim. Isso é um caminho para que a gente possa evoluir. Reconheço o mal em mim. O mal que eu não quero, ainda faço. E o bem que eu quero, esse eu não faço. Era uma das questões do apóstolo Paulo. Mas fazendo e alimentando as boas ações, o trigo vai crescendo muito mais viçoso e forte. E num determinado momento, quando os dois estiverem mais crescidos, aí sim eu vou ter condições de extirpar esse mal e lançar ao fogo. Portanto, estamos vendo que o auto-amor é um exercício de paciência. Como que eu posso perdoar o outro se eu mesmo não perdoo as minhas próprias imperfeições? A reforma íntima, ela não tem que ser uma tortura. Crescer dói, o despertar, renunciar e educar aos nossos próprios desejos, seguindo aquilo que o Cristo disse: renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Mas eu não preciso me autoflagelar, nem me autopunir. E eu também não tenho que ter autocomiseração ou autopiedade por mim mesma. Nós não somos coitadinhos. Ninguém nos enganou. Ainda que tivéssemos delinquido por ignorância, e nesse ponto nós teremos os atenuantes naturais, mas todas as vezes que nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, fizemos uma escolha. E às vezes, em reencarnações sucedentes, esse livre-arbítrio é temporariamente cerceado por misericórdia divina para que a gente não possa errar mais. E aí a gente reclama da pobreza, quando na verdade a pobreza muitas vezes é um acréscimo de misericórdia. Porque se tivéssemos à nossa disposição a riqueza, não sabendo usar, poderíamos nos endividar ainda mais perante a consciência cósmica. Então, não ter autopiedade. Nós estamos colhendo aquilo que plantamos, mas preservar
a fé e a esperança no futuro e acreditar em nós. Nós estamos passando pelas experiências e estamos aprendendo. Ainda que não tenhamos um rendimento de 100%, mas temos um rendimento de 60%, 30%, estamos para frente. Um espírito não retrograda jamais, pode estagnar por livre e espontânea vontade, mas nós seremos dragados pelo progresso. A nossa fatalidade é a felicidade. Nós estamos progredindo sempre, ainda que a marcha lenta. Cabe a nós escolher, empreender o nosso esforço para progredir cada vez mais rápido, mas sem o coitadismo. Porque o coitadismo transfere responsabilidade. A culpa não foi minha, na verdade eu fui traída. A culpa não foi minha, fui enganada. Na verdade eu não tive condições de escolher algo melhor e precisei me submeter a tal situação. E o Cristo sempre exerceu um amor, autonomia. Ainda quando ele curava os leprosos, a mulher hemorroíça, os cegos, os paralíticos, tua fé te curou. Vai e não tornes a pecar. Quando os doutores da lei trazem a mulher flagrada em adultério, Senhor, a lei nos diz que ela tem que ser apedrejada em praça pública. Vós, porém, o que dizeis? Aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Qualquer outra resposta que o Cristo desse, os doutores da lei possivelmente iriam incriminá-lo. Mas quando ele transfere a responsabilidade para que cada um responda conforme as suas obras, aí sim, nós estamos exercitando a nossa vontade ativa e nos responsabilizando pelos nossos próprios atos. Deus não quer que nós progridamos por uma predileção. Deus não faz predileção de pessoas. Ele nos deu oportunidades iguais de evoluir. Se nós olharmos uma vida terrena só, isso não fica tão claro, porque tem pessoas na abastança e outras na miséria. Mas se nós olharmos a vida espiritual, veremos que estamos trocando de papéis, reencarnações após reencarnações, passando por experiências diferentes para que a gente sinta na pele aquilo. E é bom que dentre isso a gente sinta misericórdia pelas misérias alheias, sem precisar padecer das misérias, porque senão a gente vai para o lugar do estropiado para sentir na pele esse desejo de misericórdia. Então nós passamos pelas experiências a fim de que nós possamos evoluir, a fim de que nós possamos progredir sempre. A evolução é por mérito, para que eu possa escolher cada vez melhor. E eu só posso fazer isso se eu me conhecer, se eu cuidar de mim, se eu me amar e se eu quiser o melhor para mim, espiritualmente falando. Então, meus amigos, essa é a mensagem do Cristo. Joana de Ângeles, na obra Garimpo de Amor, tem um capítulo especial em que ela vai falar sobre o amor próprio. E ela diz assim: o amor próprio dá a exata dimensão de quem se é, de como se encontra e do quanto necessita realizar. Observe que isso não precisa ser publicizado, porque isso gera também discurso de autopiedade. Como eu sou sofredora e coitadinha, numa penúria só, tende piedade de mim. Todos somos devedores da misericórdia divina, e Ele nos vê em nossas dificuldades e necessidades de evolução e nos atende, sem que sequer precisemos pedir a Ele. Observe que o exercício do amor próprio é um exercício silencioso, só Deus e nós. No silêncio do nosso quarto, todas as noites antes de dormir, refletindo sobre as nossas ações e sobre como nós temos nos comportado perante a vida, nós vemos aquilo que já temos de positivo e que são conquistas nossas e aquilo que nós ainda temos que evoluir. Observe que a igualdade com que nós vemos, sabe isso de que todos nós somos iguais perante Deus? Precisa de uma certa dose de humildade. Porque é necessário que eu seja humilde o suficiente para reconhecer
que se eu sou merecedora da felicidade, o meu outro irmão também é. Assim é que eu consigo respeitar o outro, vendo cada um como meu igual. O Cristo, que tinha uma superioridade moral absoluta sobre todos os espíritos que passaram pela terra, não colocava-se jamais numa posição de superioridade que os pudesse humilhar. Observe que, como eu disse antes, ele aceitava: Mestre, Senhor, Messias, com a mulher samaritana. Ele pede água à mulher samaritana e diz a ela: mulher, se soubesses quem lhe pede água, não era tu que me darias, mas tu me pedirias a água. Porque a água que eu tenho para dar, nunca mais terei sede, e a água desse poço voltarás a ter sede. E aí ela diz: tu és o Messias, és o ungido, o Salvador. E ele: sim, eu o sou. Ele jamais negou a sua superioridade divina, mas ele utilizava a sua superioridade divina para se aproximar das criaturas. E somos nós que tomamos o Cristo como distância. A mensagem do Cristo é difícil demais, tanta renúncia, tanta abnegação, é nada. A gente pensa assim porque a gente acha que tem que viver o Evangelho 100% agora. Não dá. Há um abismo imenso entre nós e o Cristo, é verdade. Mas dá para a gente viver o Evangelho como dá. Eu posso e devo exercitar o amor, porque o amor é um caminho. O amor é o coroamento máximo da mensagem divina, mas é também um caminho. E eu só posso exercitar o amor amando. Se eu não consigo amar como Cristo nos amou, eu amo respeitando. Que o outro fale a besteira e eu ouça calada. Que o outro me injurie, como o nosso amigo leu antes da gente começar. Ao bater na face direita, que eu dê também à esquerda. Que pelo menos a gente não reaja com explosividade. No toma lá da cá. Vem de um lado que eu vou de outro. Voltando ainda à oração do horto. Quando o Cristo é manietado, preso pelos mensageiros do sacerdote, o que é que Pedro faz? Desembainha a espada e decepa parte da orelha de um dos soldados, Malco. E o que o Cristo faz? O admoesta: não, Pedro, embainha tua espada. E aí Emmanuel tem uma bonita mensagem que ele vai dizer: a cruz tem o formato de uma espada, mas não a espada dos guerreiros empunhada para cima, uma espada com a lâmina para baixo, para mostrar que nós somos os discípulos do Cordeiro manso e pacífico. Precisamos acerenar nessa fase de turbulência, de violência, de contestação. Nós precisamos ser as potências de paz. Embainha tua espada, Pedro, porque aquele que matar pela espada, por ela perecerá. Acaso eu me privaria de sorver o cálice que Deus me deu? Em outras palavras, como é que eu, por ser o grande divulgador do amor, posso me privar de fazer a vontade do Pai? Às vezes, fazer a vontade do Pai é agir de encontro aos nossos interesses pessoais. E é isso também que a gente reza no Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, que seja feita a vossa vontade, mesmo que seja contra a nossa. Ou se for contra a nossa, já não precisa, deixa comigo. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente dá carta branca para Deus fazer o que Ele quiser. E isso é inteligência de nossa parte, porque Deus sabe mais do que a gente. Então, se for de acordo com a vontade dEle, com certeza, para nós, espiritualmente, será o melhor desfecho. Mas nem sempre a gente entende isso, porque os nossos olhos ainda estão muito presos à matéria. E o desenvolvimento do alto amor é pensar com os olhos do Espírito, com os olhos da transcendência. E pensar sempre que nós precisamos manter esse comportamento saudável com os nossos semelhantes.
esses relacionamentos saudáveis, porque juntos nós também crescemos. Pensar que a vida não é uma corrida desenfreada para ver quem chega primeiro. Veja Dr. Bezerra de Menezes, progrediu tanto, teria condições apenas de voltar em esferas superiores, numa classe de experiências muito mais tranquilas e serenas, mas ele escolheu permanecer na crosta, incentivando a todos nós positivamente, ajudando-nos, nós que ainda somos enfermos. Por quê? Por amor. Ele se sente atraído por esse desejo de amparar as criaturas que estão na retaguarda. E nós, se Deus quiser, quando alcançarmos esse patamar evolutivo, também sentiremos esse apelo de ajudar aqueles nossos irmãos menores. Esse é o exercício do amor. Perceber que nós ainda temos um abismo imenso para suplantar, mas precisamos descrucificar o Cristo. O Cristo da cruz passou. Veja que a cruz é o coroamento máximo da mensagem do Cristo. Tudo que ele padeceu, os flagícios, as humilhações, as perseguições, a morte. Se ele não tivesse ressurgido, não teria para nós nenhum sentido. Mas quando ele se coloca como uma ponte entre nós e Deus, esse é o grande significado e o coroamento máximo da sua mensagem. Aos olhos materiais, ele estava sozinho e abandonado pelos seus discípulos. Aos pés da cruz, sua mãe, Maria de Nazaré, Maria Madalena, uma meretriz convertida ao amor divino, e João, seu discípulo amado. Os outros deram no pé, como nós também. Se tivéssemos aquela época e com a reflexão que aqueles apóstolos tinham, provavelmente também sentiríamos medo. Mas aos olhos de Deus, ele estava fulgurante, cercado de anjos que comemoravam o seu messianato e o coroamento máximo da sua mensagem. E então, nesse desenvolvimento do alto amor, não nos esquecer jamais de olhar para as nossas próprias necessidades. Assim como nós cuidamos do corpo, tomamos banho, nos alimentamos, cuidamos da nossa aparência, cuidar também de nós enquanto espíritos, não nos abandonar, sobre pretexto nenhum. Nós temos necessidades emocionais. Nenhum de nós nasceu para ser sozinho. E ainda que nós, pelas circunstâncias da vida, vivamos uma vida solitária, por exemplo, não nos casamos, não constituamos a nossa própria família, nós temos alguém que jamais vai nos deixar em abandono. Jesus sempre estará conosco, ao nosso lado, nos momentos mais acerbos e também nos momentos felizes. A gente que esquece dele só lembra dele em geral na dor. Mas ele está conosco sempre. E só é solitário aquele que não é solidário. Já dizia Divaldo Franco. Todas as vezes que nós nos sentirmos abandonados e sozinhos, temos um vasto número de irmãos que são carecentes do nosso carinho e da nossa atenção. E repartindo esse contato e esse sorriso, a gente se lembra da centelha que está em nós e também no outro. E a gente vai multiplicando felicidade. E a gente vai se lembrar de não nos abandonar. Essas nossas necessidades emocionais são preenchidas junto com os outros e através das nossas próprias reflexões, em querer sempre buscar o melhor para o nosso progresso. Observar que é interessante, os cristãos primitivos que se entregavam em sacrifício, será que eles pensavam nas suas próprias necessidades? Será que eles pensavam em preservar a própria vida? Por exemplo, aqueles cristãos que eram entregues às feras esfaimadas, mortos nos circos de horror? Mas eles estavam imbuídos de um grande ideal. Eles estavam tão imantados e magnetizados pela mensagem divina, que em seus corações tinha tanta ressonância,
que eles iam até o sacrifício de si mesmos em profunda abnegação. E espiritualmente, eles naquele momento estavam buscando o melhor. Ainda que nós não tenhamos capacidade nesse momento desses grandes testemunhos, temos capacidade de nos tolerar, nos tratarmos bem. Lembremos que a caridade, conforme Jesus a compreendia, começa com benevolência para com todos. E isso é bem fácil de se fazer. Pelo menos com uma boa dose de vontade, dá pra gente fazer. Tratar os outros bem, com simpatia. Que nem quando eu cheguei aqui no Seva, que eu fui recebida com sorriso, com aquele apreço, aquele agrado. Ainda que nem sempre a gente vá simpatizar com todas as criaturas, vamos fazer um esforço só para manter a vibração da relação e daquele momento ainda elevada. Toleremos essas pequenas rusgas que nós temos. O outro pode ser o nosso inimigo. Nós é que não podemos. Nós que já estamos despertos para a mensagem cristã, temos o dever de amar. Nos amar em primeira instância, para poder desenvolver e expressar esse amor em relação aos nossos semelhantes. Nenhum de nós pode amar a Deus sem amar ao outro. Como dissemos, como vamos amar a quem não vemos, se não conseguimos ainda amar aquele a quem vemos? Precisamos pensar sobre isso. E também pensar que o auto-amor auxilia nessa descoberta de nós mesmos. Jesus, ao se entregar no seu martírio, que para ele, como ele dizia, o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Como ele se regozijava da sua missão. Aos olhos do mundo, um martírio sem fim, padeceu tanto, coitadinho. Sua mãe debulhando lágrimas aos pés da cruz, coração torturado, que mãe não estaria? O seu filho inocente, que não tinha cometido delinquência qualquer, crucificado, o seu filho tão bom e que ela conhecia tão bem. Mas em momento algum, ela também se rebela. Assim como Jesus compreendia sua missão, ela também compreendia a missão do Cristo e submetia todas as suas vontades à vontade do Criador. Humberto de Campos vai anotar isso na obra Boa Nova. Ela endereça uma oração a Deus e lhe diz: Senhor, faça-se na tua escrava a vossa vontade. Mesmo em circunstâncias tão dolorosas, ela tinha essa compreensão elevada da vida. Pensar então, meus amigos, que esse exercício de nos amar implica em nós reconhecermos que muitas vezes esses desafios pelos quais a gente passa, vão passar, e que são correções que o Pai nos faz para que a gente possa nos aperfeiçoar. Como nós que somos pais, muito mais imperfeitos do que Deus, também precisamos aplicar correções com o objetivo de educar e de disciplinar os nossos filhos. Deus também precisa utilizar essas circunstâncias para que a gente possa domar os nossos instintos, controlar os nossos desejos, disciplinar o nosso querer. Muitas vezes as nossas preces são cheias de pedidos materiais. E quantas vezes a gente tem pedido paciência, resignação e coragem? Veja que com esses pedidos imateriais a gente consegue todos os outros. Se eu tiver coragem, vida e saúde, eu vou poder trabalhar e conquistar tudo de material que eu queira. Se eu tiver fé e esperança, eu vou conseguir passar por todas as tribulações vencendo. O apóstolo Paulo costumava dizer: a tribulação confere fortaleza. Quando a gente passa pelo redemoinho, a gente acha que não vai suportar. É a dor da morte de um ente querido, alguém que nos paga com ingratidão, o abandono dos afetos mais queridos, uma cena de desemprego que nos deixa numa situação materialmente difícil,
e que a gente fica preocupado como é que a gente vai continuar sustentando a casa. Deus nos vê em todas essas dificuldades. Mas será que nós temos tido a fé de Jó? Jó era um homem temente a Deus, no bom sentido da palavra. Um homem que tinha fé em Deus, que acreditava que Deus era Pai, misericordioso e bondoso. Jó era rico, tinha posses, tinha uma família feliz, e num determinado momento, assim conta o texto bíblico, que Deus permite que Satanás o tente para provar a fé de Jó. E Jó é expoliado em tudo aquilo que ele tem de mais rico. E nem assim ele perde a fé. Deus me deu, Deus me tirou. Continuo com a fé em Deus e eu vou reconstruir tudo aquilo que ele me tirou. Por não ter vacilado em sua fé, Deus lhe restitui com o dobro daquilo que ele teve. Muitas vezes as nossas provas são meramente de perseverança. Testar nossa fé. Ver se a gente vai vacilar ou se a gente vai continuar tendo esperança no futuro. Que nós possamos perseverar. Pensemos em Jesus. Com toda a sua altivez moral. Esse sol que condensava no seu foco ardente todas as mais doces aspirações. Deixou um pouco os cimos do progresso para se internar num planeta denso. Deixou no planeta Terra a sua impressão digital, porque de acordo com o Espírito Emmanuel, na obra Caminho da Luz, foi ele que moldou a Terra como arquiteto divino, como divino escultor. Nós estamos impregnados numa psicosfera que tem a marca do Cristo. E ainda que estejamos sentindo essas sombras tentando nos sufocar, que possamos sempre ver a parte positiva. Também há uma espiritualidade que nos assiste e que está nos amparando. Jesus está no leme, já dizia Bittencourt Sampaio. E muitas vezes o mundo tenta mudar o nosso foco. Há muita violência, há muita perdição, há muita miséria, mas há muita coisa boa. Há centros espíritas fazendo preleções doutrinárias, grupos de estudos, tratamentos espirituais, distribuindo alento e lenitivo. Há sociedades filantrópicas buscando a miséria nas ruas para poder aplacar a dor daqueles que padecem das desigualdades sociais. Há muito bem sendo feito. Que nós possamos nos sintonizar sempre com esse bem sendo feito, para poder estimular os nossos irmãos e sermos mais mãos laboriosas em prol desse bem. Observe que Jesus utiliza as nossas mãos, nós que somos vasos imperfeitos, para poder fazer propagar a mensagem divina. Mas como um instrumento musical, nós precisamos nos afinar. E para que a gente possa se afinar, precisamos nos conhecer, desenvolver um carinho e apreço por aquilo que nós somos, nos olhando com amor e imaginando que sempre haverá um novo dia para que a gente possa renascer do Espírito. Quando Nicodemos, que era doutor da lei, procura Jesus, o faz na calada da noite para que ninguém o veja e diz assim: mestre, tenho uma dúvida que eu ainda não consegui sanar. Tantos anos estudando a lei de Moisés, eu não consegui entender o que é o reino de Deus e o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna. Jesus olha para Nicodemos e lhe diz: em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E aí ele pergunta: mas como um homem já velho pode voltar ao ventre de sua mãe para nascer de novo? Numa ingenuidade quase infantil. E ele diz: em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Nós temos nascido da água por diversas reencarnações. Voltamos do mundo espiritual para o mundo corporal, em novas existências,
encenando novos papéis em novos envoltórios de carne. E estamos vivendo. Vemos o reino de Deus, porque vemos as possibilidades que nós temos de evoluir, vemos o mundo espiritual e vemos o mundo corporal. Mas para que nós possamos fazer a diferença, temos que renascer do Espírito. Veja Saulo, no começo da sua trajetória, um assassino de cristãos e ao fim, o apóstolo dos gentios. Maria de Madalena, uma meretriz vulgar, perdida em meio às suas paixões e no final, completamente dedicada, repórter da ressurreição. Eles renasceram ou não pelo Espírito? Se eles podem, eles que não tiveram nenhuma predileção de Deus, nós também podemos, se quisermos. Nós podemos fazer uma reforma absoluta na nossa vida, através da nossa vontade e da renovação dos nossos pensamentos e ações. Mas precisamos querer. A força que nós empreendermos será resultante para o progresso que nós tivermos. E o que nos move, como o que moveu Jesus durante todo o seu messianato, será o amor. Deus é amor. Deus está presente em tudo na criação, inclusive dentro de nós. Que nós possamos ser estimulados a desenvolver esse amor divino, hoje, agora e sempre. Já acabou o horário, né? Pronto. Então, minha gente, já caminhando para o final. É lógico que nós estamos um pouco distantes da meta, que é o Cristo. Mas Deus tem paciência. Ele nos espera. Que nós não nos inquietemos, não tenhamos ansiedade, mas que tenhamos pressa em não repetir mais os velhos equívocos que sabemos não devem fazer parte mais da nossa trajetória. Por infinito amor, Jesus veio Ele mesmo ter conosco. Que nós possamos honrar esse momento, dignificar. Muitos de nós nem teríamos méritos suficientes para essa nossa existência agora. Os nossos mentores espirituais e espíritos bons advogaram a nosso favor. Olha, Patrícia, coitadinha, ela é meio atrapalhada, mas confia. Dessa vez vai dar certo. Pode deixar que eu fico daqui do mundo espiritual assessorando ela. Ela vai ouvir meus conselhos, eu tenho fé. Esses nossos amigos espirituais estão torcendo pela nossa evolução. E pra gente, falta pouco. Falta só a gente colocar a nossa boa vontade em seguir os ensinamentos do Cristo, mesmo que isso precise de esforço pessoal nosso. O esforço ele é temporário, porque a prática leva à perfeição. A gente vai se esforçando agora, logo mais, a gente já está amando de uma forma automática. Que nós possamos nos perdoar, nos amar por quem nós somos, querer sempre o melhor, porque o mundo está precisando de positividade, serenidade e paz. Que nós possamos ser essa paz, aquele que ama, aquele que compreende, aquele que perdoa, aquele que acima de tudo entende a mensagem do Cristo. Muito boa noite a todos e obrigada.